Episódio 9 do Morrendo Hollow Knight. Já comecei num parkour insano, baby. Encontrei um caminho pelos ermos fujos que me obrigava a passar por um monte de espinhos. Eu tinha que escalar, dar dash, pular, fazer tudo isso ao mesmo tempo. E foi um pouco difícil, mas eu consegui passar por esse parkour. E no final do parkour tinha um caminho que quando eu passei, a porta de trás se fechou, então eu não poderia mais voltar pra onde eu tava. Tinha encontrado uma nova área que, por sinal, não tinha mapa pra ela, como sempre. Os inimigos daqui eram um pouco mais chatinhos, mas depois de explorar muito, eu me encontrei com Krill novamente, e ele falou que diante de nós estava a capital de Hollow Nest, e que dentro dela havia muitos mistérios. Depois de andar mais um pouco, finalmente descobri onde estava, Cidade das Lágrimas. Esse era o nome do lugar, e esse nome provavelmente se deve porque sempre está chovendo nesse lugar. Se colocar um lofazinho eu acabo dormindo no meio dessa cidade com som de chuva. Se eu tenho algo a comentar sobre essa área do jogo é que ela é muito linda. A Cidade das Lágrimas é bela e dá uma sensação muito calma e tranquilizante quando você anda por ela. Me encontrei com um forjador de ferrões depois de andar um pouco, e ele resumidamente falou que minha arma era um lixo, que ele era um fodão, que ele poderia melhorar minha arma, e depois me cobrou um precinho por isso, porque trabalho de graça não existe nesse mundo, né? E depois que eu melhorei meu ferrão, ele falou que poderia melhorar ainda mais se eu trouxesse pra ele minério pálido, e eu fazia a mínima ideia de onde eu poderia achar esse minério pálido. E quando eu fui testar minha arma em alguns inimigos, eu percebi que realmente o dano dela tinha melhorado, porque certos inimigos que eu precisava de 2 tapas pra matar, eu agora podia matar com 1 tapa. Só é uma pena, porque só o dano melhorou, o alcance e a velocidade continuavam exatamente iguais. E eu acho legal que tem até uma animaçãozinha simples, mas bonitinha dele melhorando meu ferrão com um martelinho e brilhando. Depois de muito andar, achei uma placa com um símbolo de banco e decidi seguir, porque eu queria muito um banco, mas quando eu cheguei na área eu não encontrei um banco. Eu encontrei uma máquina com símbolo de banco que eu poderia pagar para aí sim receber um banco. E pelo amor, o capitalismo malvadão, hein? Essa cidade quer sugar até a última gota de gel que eu tenho. E eu também achei o cartógrafo que me deixou feliz, e agora finalmente eu teria um mapa dessa área. Episódio 10 do Morrendo Hollow Knight. Depois de andar mais um pouco pela Cidade das Lágrimas, encontrei Zot o Poderoso, e ele soltou uma frase muito engraçada, falando que eu sou Zot o Poderoso, se eu quiser ficar seco é o que vai acontecer. Ele me chamou de vagabundo, e eu nem posso julgar tanto, porque em teoria eu sou um cara que tá andando de um lado pro outro sem saber pra onde tá indo. E ele também decidiu dar uma leve humilhada na cidade mais linda do jogo, só porque chove. Dentro da Cidade das Lágrimas encontrei o Santuário das Almas, uma área bem chatinha com alguns inimigos bem diferentes. E o que eu mais odiei foi um tipo de mini boss que aparecia quase toda hora, e ele teleportava toda vez que eu chegava perto dele e ficava metendo ataque de longe. Encontrei outro mini boss, só que esse aí eu não podia nem fugir porque as portas foram trancadas, e depois de uma luta não tão difícil eu consegui ganhar dele. Mas mesmo não tendo sido uma luta tão difícil, eu cheguei perto da morte. Eu encontrei mais daqueles inimigos chatos que teleportam e atacam de longe. Eu acabei tentando ignorá-los e passar reto correndo, mas não deu certo e eu acabei morrendo e tendo que voltar todo o caminho. Cheguei num belo campo de batalha que não tinha como sair, como sempre. E depois de um tempo eu comecei a ver uma sombra vindo lá no fundo e de repente apareceu pra mim. Eu descobri um novo boss, o Mestre das Almas, que era meio que uma versão evoluída daqueles outros bichos que me mataram mais cedo. E que entrada triunfal, ele aparecendo na sombra lá no fundo e de repente spawnando do meu lado foi realmente de se impressionar. E pra minha primeira tentativa contra ele, eu não vou mentir que eu acho que eu até que aguentei bem a luta, mas obviamente eu morri depois de um tempo. E como sempre, o banco ficava longe pra cacete do boss. Eu não entendo porque os criadores fizeram isso. Eles queriam que o desafio não fosse o boss e sim o caminho até ele. Que impressionante, eu odeio isso. E eu já comentei melhor nisso no episódio retrasado, sobre como eu odeio quando o banco fica muito longe do boss. Apesar de ter morrido várias vezes, o boss não era tão difícil assim se comparar com aquele ou outro que eu enfrentei nos episódios passados. E depois de um tempo eu consegui derrotá-lo e ele morreu, aleluia. E eu achei meio estranha essa derrota dele e tal, mas eu não sabia explicar exatamente o porquê eu tava achando estranho ter ganhado dele assim. Mas tudo bem, isso não importa, matamos ele, conseguimos uma nova. Que porra é essa? Ele voltou! Sim, a boss fight não acabou, eu fui muito pego de surpresa nesse momento, porque eu não imaginei que isso iria acontecer. Eu fiquei meio desesperado, e por causa do meu desespero e confusão pelo que tinha acontecido, eu morri, né? Fazer o que? Consegui derrotar novamente a primeira fase dele e fui pra segunda, que não era tão difícil. Eu realmente só morri pelo desespero e susto do que aconteceu. Mas agora que eu sabia o que tava por vir, eu fiquei mais tranquilo e consegui matar ele sem problema nenhum. E depois de matar ele, eu ainda tava meio receoso, imaginando que havia uma possível, pequena, mas imaginável possibilidade dele ter uma terceira fase. Tanto que antes de fazer qualquer coisa, eu me curei e fiquei esperando alguns segundos antes de pegar a habilidade novamente. Mas dessa vez, realmente, ele tinha morrido e eu tinha ganhado uma nova habilidade.
habilidade, Mergulho Desolador, um ataque forte pra baixo. Com essa habilidade agora eu poderei quebrar alguns chães frágeis. Chãos? Não sei como se pronuncia. E sabe qual foi o primeiro lugar que eu pensei em usar ela? Exatamente, naquela área que eu fiquei perdido e passei 2 vezes. Os cristais roxos.